Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Alesp Cidadania. Nós estaremos juntos nos próximos 60 minutos, falando sobre gestão tributária, é isso mesmo? A gente recebe aqui ao vivo, ou melhor, em nosso estúdio, o Marco Antônio Chicaroni, que é presidente do Sinafresp. Seja muito bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. E aqui ao lado está também o Ricardo Castro dos Santos, que é secretário-geral do Sinafresp. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Esse é um tema que pode dar muito pano para a manga, né? E aí a gente pode falar sobre as questões tributárias. A gente começa falando com o Marco Antônio. O que é essa questão tributária? O que é quando se fala sobre gestão do dinheiro público? Por favor. Olha, que bom ponto, Arthur. Essa questão do dinheiro público, ela tem, assim, diversas vertentes, vamos dizer assim. Então, se a gente olhar sobre uma perspectiva, por exemplo, da administração tributária, é aquela área, até da ciência, podemos dizer assim, que vai pegar a política tributária vigente, qualquer que seja, e fazer um bom trabalho com essa política, um bom trabalho de arrecadação, um bom trabalho de distribuição dos recursos. Essa é uma vertente. Tem uma segunda vertente, talvez, que é a questão da política tributária como um todo, que aí já extrapola, inclusive, talvez o âmbito da auditoria fiscal, dos auditores fiscais do Sinafresp, que é, assim, nós participamos, ajudamos a participar dessa discussão da política tributária, mas num contexto muito maior, num contexto do legislativo, num contexto do executivo, eventualmente num contexto nacional até. Duas vertentes para um assunto que é bastante denso, bastante complexo. Que bom que estamos conversando sobre isso. Maravilha. Eu vou te fazer uma outra pergunta, porque aí a gente já rebate aqui com o Ricardo. Quando se fala em Sinafresp, o que é? Então, olha, o Sinafresp é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. E nós representamos, então, essa categoria dos auditores fiscais. E temos também, nesse sentido, sempre duas vertentes. As coisas nunca são simples. Temos toda uma questão classista que um sindicato faz e trabalha de valorização da carreira, e temos uma questão cidadã também de trabalhar com toda essa questão tributária. Não sei se o Ricardo pode nos ajudar um pouco nessa questão também, Ricardo. Sim, por favor. O Sinafresp ele foi criado em 1988, então ele atua nisso que o Chicaroni acabou de falar, né? Não só na parte classista, como também a gente tem a nossa participação na discussão dessas questões de reforma tributária que está prestes a ocorrer. Enfim, nós recentemente, inclusive, fizemos aqui um evento, né, lançando o boletim tributário, e esses boletins eles serão editados outras oportunidades, né? Então, sempre abordando esses temas que fazem parte do nosso métier, né? Sim, é justamente no fim do mês passado aconteceu aqui, então, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma audiência pública. O que foi debatido durante essa audiência, por favor? Essa audiência pública, ela foi parte de um programa maior que nós temos, que trata justamente desse boletim de assuntos tributários, um boletim técnico. E nessa audiência, especificamente agora do dia 30, nós tratamos do histórico e das tendências da economia paulista. Então, da participação da economia de São Paulo num contexto nacional, considerando o PIB paulista em relação ao PIB nacional, e da evolução desse PIB. E lá observamos que houve um momento de crescimento, isso mais recentemente, entre 2002 e agora, num período de estudo mais recente, houve um momento de crescimento, depois, a partir de 2013, 2014, mais ou menos, um momento de queda. E na história, a gente observou uma queda da participação do PIB paulista no PIB nacional, no Produto Interno Bruto Nacional. E toda a análise que se faz em cima desses números e como é que se pode, então, melhorar essa questão para que São Paulo volte a ter
uma participação, como já teve no passado, nessa economia nacional. Como que vocês observam, então, a economia paulista há 10 anos para hoje? Um ponto que foi bem focado nessa audiência pública foi a questão da desindustrialização do estado de São Paulo. São Paulo, assim, claramente, ele foi perdendo a participação da parte industrial na composição do PIB de São Paulo, né? Tem uma queda de mais ou menos 6%. E isso se deu a vários fatores, né? Nós não temos no Brasil uma política industrial de longo prazo, né? Teve aquela questão da abertura para importações de forma muito abrupta. Então entraram muitos produtos, né? Principalmente da China, né? E isso acabou competindo com os produtos que nós tínhamos, né? A gente observa também uma reprimarização, né? Ou seja, se dá mais importante a exportação por exemplo, de grãos, né? Bens primários. Então, todos esses fatores foram contribuindo para que a industrialização, né? O setor industrial, ele perdesse importância na nossa economia, né? E, na verdade, o que aconteceu é o que a gente chama de desindustrialização precoce. Ou seja, quando é uma tendência natural, né, que os serviços eles prevaleçam, porque as pessoas vão aumentando a renda, então demandam por mais serviços, tá certo? Só que essa mudança, digamos assim, ela tem que ser feita de uma forma mais lenta, né? E o que aconteceu é que houve antes de aumentar a renda, as pessoas já foram para o lado do serviço, tá? Então, isso também comprometeu a parte de industrialização no Estado. Ricardo, eu falei de 10 anos para trás, mas vocês observam a economia, essa situação, de quanto tempo para cá? Isso começou, essa questão, por exemplo, das importações, né? Ela começou lá na década de 80, 90, né? Na época de 90, principalmente, começou uma abertura, começou muita importação, competindo com os produtos daqui. Então, você coloca também a parte de tributação, enfim, tem uma série de fatores que contribuíram para essa situação atual, né? Aqui dentro do estado de São Paulo também, a gente observa que aqui a capital também perdeu indústrias em relação ao interior. Mas aí não é uma coisa assim ruim, né? Significa que as empresas também migraram mais para o interior do estado, né? E aí, quando se fala nessa questão de imigração, Ciccarone, por que se dá isso? Olha, a gente tem uma questão, por exemplo, da guerra fiscal, né? Então, a guerra fiscal, ela leva empresas e indústrias daqui para lá e de lá para cá, um pouco ao sabor dos governos e dos incentivos que cada governo, dentro dessa dinâmica de guerra, ofereça entre estados, dentro do estado, entre cidades. E é por isso que uma das coisas que nós buscamos muito, nós no Sinafresp buscamos muito, é de privilegiar essa questão de uma visão de Estado, muito mais do que de uma visão de governo. Porque, conforme a gente conversou aqui, desde desde a década de 80 que a gente está com essas questões. Então, se a gente tem um Estado estruturado para essa política industrial, para garantir que essa migração da indústria para os serviços se dê num contexto de a indústria já agregou todo o valor potencial que ela poderia agregar, gerou todo o emprego, gerou toda a renda que ela pudesse gerar, e a partir disso, aí sim crescem os setores de serviços, todos os serviços. Então, o ter uma visão de Estado e de política de Estado é uma das coisas que é assim primordial. E, de novo, trazemos aqui, então, esse nosso desejo, essa nossa oferta, porque, por exemplo, nós dois, o Ricardo e eu, estamos na Secretaria da Fazenda há 20 anos. Então, somos auditores fiscais há 20 anos. Outros colegas nossos há mais que isso. Então, esta categoria é uma categoria que consegue
ajudar o governo que esteja vigente, independente do partido, da ideologia, de tudo, o governo em exercício, a dar consistência a uma política de Estado. E é aí que nós queremos, então, a partir dessas iniciativas, por exemplo, do boletim técnico que temos conduzido aqui em parceria com a Alesp, de trazer essa discussão para a sociedade e, a partir dessa discussão, nos inserirmos e a sociedade nessa visão de Estado. E como é que tem sido a participação da sociedade nessa discussão? Olha, eu acredito que seja ainda incipiente, tá? A sociedade tem que participar mais, tem que saber o que está acontecendo, né? Ela tem que ter consciência, e aí é importante as políticas de educação fiscal, né? Porque quando você adquire um produto, né, você é que está pagando o imposto, né? A gente tem uma visão assim um pouco distorcida de que seria o comerciante ou o industrial que está pagando o imposto. Não, é você que está pagando o imposto. Aquele valor do tributo ele já está embutido no preço da mercadoria. Então, essas coisas têm muita influência no nosso dia a dia. Agora, por exemplo, nós tivemos modificações na política de tributação dos combustíveis. Então, isso afeta a nossa vida. A gente está entrelaçado o tempo todo com a questão tributária, embora muitas vezes nós não percebamos isso, né? O Ricardo falou de uma situação bem atual, que é a questão dos combustíveis, né? Isso tem sido debatido em toda a imprensa, em todos os círculos sociais. E o trabalho de vocês junto a essa discussão vem como para a população? Olha, de novo, a história das vertentes. Então, toda essa questão dos combustíveis, neste momento, ela tem sido muito conduzida desde e a partir do governo federal, que colocou novas legislações que determinaram, então, alterações no trato tributário dos combustíveis em cada estado. Particularmente aqui em São Paulo, inclusive, o impacto foi um pouco menor na questão dos combustíveis, porque nós já praticávamos 18% de alíquota, agora estamos praticando 17% de alíquota. Em outros estados, o impacto foi muito maior, porque eles tinham lá 30%, por exemplo, de alíquota em cima dos combustíveis. Mas toda a questão é, muito bem, qual é o impacto que isso traz para o cidadão? Ou até para a empresa que consome combustíveis na sua atividade? Bom, traz um resultado imediato de evidente queda no preço dos combustíveis. A gente abastece os veículos agora e a gente vê que, de fato, o preço da gasolina baixou lá um pouquinho, o preço do diesel baixou um pouquinho. Muito bem. O que uma política de Estado bem conduzida pensa? Ela pensa o seguinte, isso é uma perda de arrecadação. O que um cidadão pensa ao fazer isso? Ele fala, puxa, da onde vem esse dinheiro que eu estou deixando de pagar no combustível atualmente? Bom, esse dinheiro vem justamente da queda na arrecadação de tributos neste momento. Que bom. Agora, e o futuro? Como é que isso virá no futuro? Esse dinheiro que eu deixo de arrecadar agora, como será paga a educação, a segurança, a saúde lá no futuro, quando baixar o caixa do Estado? Então, uma política de Estado consistente, coerente, olharia para essa questão e tentaria compensar esta perda, que vem, vamos até dizer, de fatores externos, como a gente falou, do governo federal, compensá-la de alguma maneira. De que maneira se pode compensar isso aí? Essa é a pergunta que se pode fazer. E aí, qual seria a resposta para essa pergunta, Ricardo? Então, a resposta é justamente a conscientização, né? Esse trabalho que a gente está procurando fazer para as pessoas poderem se envolver nessas questões, né? E até mesmo, porque sempre assim, é como uma balança, né? Você tira de um lado, isso tem efeitos do outro lado, né? Por exemplo, na questão tributária, né? Nós tivemos recentemente mais uma reforma tributária. Então, essa reforma tributária, ela mexeu com direitos, tá? E que as pessoas muitas vezes não têm consciência disso. Então, daqui a 10 anos, 20 anos, quando elas forem se aposentar,
procurar se aposentar, muitas, inclusive, nem vão conseguir isso em função justamente dessas modificações. A mesma coisa com os tributos, né? Então, é como o Chicarone falou, você está tirando, você está reduzindo nos combustíveis, mas você está deixando, por outro lado, de carregar aqueles recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, e isso também vai ter consequência. Né? Isso, por favor. E aí, muito concretamente, né, então, como que a gente poderia trazer novos recursos para compensar essas perdas? Bom, a partir, aí sim, de políticas sob o controle do Estado, a política de renúncias fiscais, por exemplo. Né? Então, esse boletim técnico que a gente está comentando aqui, que se discutiu muito recentemente, ele constata lá que tem 58 bilhões de reais em renúncias fiscais. O Estado poderia ter arrecadado 190 bilhões, mas decidiu arrecadar um pouco menos. Isso tem, por um lado, a questão da guerra fiscal, em que se fazem renúncias fiscais, mas tem, por outro lado, uma decisão do Estado em conceder 50 bilhões de reais em benefícios, em isenções, em renúncia. Será que essa renúncia de 50 bilhões que foi feita está resultando nos empregos que se esperaria? Porque quando o Estado renuncia, ele não renuncia de graça, ele faz um acordo. Olha, você deixa de pagar tal imposto por tanto tempo, porque você vai me gerar tanto emprego, vai me gerar tanta produção, vai gerar tanto benefício para a sociedade. Será que isso está sendo obtido? Essa desindustrialização precoce que conversamos aqui, será que não foi o benefício, será que ele está correspondendo o benefício concedido está correspondendo ao benefício obtido pelo nosso lado? Não tem uma resposta correta, mas a avaliação disso tem que ser um processo contínuo. Essa é a parte cidadã dessa nossa conversa e desse nosso trabalho. A guerra fiscal, né, isso é chamado a guerra fiscal, né, onde os entes federativos eles procuram oferecer vantagens simplesmente para atrair, por exemplo, uma indústria automotiva. Né? Então, várias indústrias foram instaladas em outros estados aí nos últimos anos, né? Mas isso muitas vezes é feito a qualquer custo. Assim, não há uma política, né, de atração de investimentos e exigidas contrapartidas. Né? É feita simplesmente para atrair, para o governante ficar bem, né, com seus eleitores, olha, atrair a indústria tal. Mas será que aquilo está trazendo realmente benefícios para aquele estado? Então, houve discussões aqui no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, aqui que são lugares em que a indústria automobilística está bem presente. Isso também refletiria alguma coisa, Ricardo, ou não? Essa questão da própria instalação da indústria ali, a saída dessas empresas? Sim. Então, muitas vezes essa saída, ela se dá dessa maneira. Ou seja, elas são atraídas para outros estados, então fazem o investimento em outros estados, mas não necessariamente aquilo vai se traduzir numa coisa boa para o estado onde ela vai, né? Porque às vezes é oferecido muito e exigido pouco em troca. Tá? Então essas políticas, elas na verdade, elas deveriam ser políticas nacionais, uma visão de longo prazo, para aí sim ela produzir os efeitos, que não é que nós consideremos ruim aumentar a industrialização em outros estados. Não, pelo contrário, é interessante isso, né? O país todo cresce e todo mundo se beneficia, né? Mas o problema é você fazer isso de forma atabalhoada, sem um planejamento, e aí os efeitos não são aqueles que a gente espera. De um tempo para cá, a gente estava falando sobre quase 40 anos para cá, a mudança. Como é que vocês observam a questão das publicações, dos boletins nos últimos anos? Como é que tem sido gerida a finança dentro do Estado? Olha, aí a gente tem que trabalhar assim,
nós estamos aqui num contexto e conversando sobre a nossa atuação cidadã a partir de um sindicato que surgiu agora, que foi fundado agora em 88, tem 34 anos. Né? Então, ao longo desse tempo, o sindicato sempre tem tentado trabalhar e buscado trabalhar nessas questões de mesmo ou administração tributária ou política tributária, conforme falamos lá no comecinho. Muito bem. Mas essa não é a vertente principal do sindicato. Né? A vertente principal é essa de defesa da categoria, dos auditores fiscais, até no contexto de todos os servidores da Secretaria da Fazenda. E aí, infelizmente, embora o contexto aqui seja toda a questão tributária, vem que o sindicato tem tido que gastar muito tempo em questões de valorização da categoria. Porque por todo um contexto, especialmente aqui no Estado, esta categoria de servidores tem sido maltratada, vamos dizer assim. Né? Então, a gente gasta muito tempo com essas questões, de maneira que, num contexto histórico, conforme você nos perguntou, esse boletim ele tem tido fases, etapas. Né? Então, neste momento, ele está sendo retomado. Nós somos uma gestão que estamos aqui há 6 meses, né? E tem uma outra questão, assim, que toda essa coisa da pandemia também afetou fortemente todas essas atividades que são muito presenciais. Você vê, estamos aqui conversando, quando a gente quer inserir a população, os cidadãos em toda essa discussão, é uma coisa que é mais presencial. Você fazer isso remotamente fica um pouco mais complicado. Mas estamos retomando, então, essa atividade agora e com muito ânimo, muito empenho, para que seja uma coisa que realmente, da mesma forma que eu comentei da questão de políticas de Estado, que seja também uma política de Estado da categoria, a questão da inserção nas questões de discussão social, vamos colocar assim. Porque, assim, só complementando, né, como a gente falou agora há pouco, a gente teria que estar pensando na questão da indústria, né, em políticas industriais de longo prazo. Tá? Então, por exemplo, né, nós estamos agora numa crise das montadoras, né, de diversos produtos também, pela falta de semicondutores. Isso é uma crise mundial, né? Linhas de produção sendo paradas por causa disso. Será que se nós tivéssemos uma política industrial e tivéssemos aqui no estado de São Paulo, que tem todas as condições para isso, por exemplo, fábricas de semicondutores, nós estaríamos nessa situação? Né? Nós hoje também temos a eletrificação dos veículos. Então, demanda também políticas para atender essa vertente que é irreversível. Né? Já tem países aí que, muito brevemente, só terão carros elétricos. Então, todas essas questões elas têm que ser pensadas. No nosso caso, nós deveríamos estar pensando no quê? Nós deveríamos estar pensando em reforma tributária, em mudar rotinas nossas de trabalho, né? Que algumas rotinas já são desatualizadas. Né? Nós deveríamos estar pensando em lei orgânica da administração tributária, que é o que dá as garantias para o fisco. Aqui, inclusive, no Estado, existe a lei do nos conformes, que é uma lei de 2018. Nessa lei dos nos conformes, tem um artigo que diz que você tinha que fazer a lei orgânica em 240 dias a partir da edição da lei. Nós já passamos 4 anos e até agora a gente não tem a lei orgânica. E isso é uma coisa muito importante para a nossa carreira. Né? Em termos também de remuneração, São Paulo, por incrível que pareça, a maior economia do país, tem o pior teto remuneratório do Brasil. Tá? Do Brasil. Então, essas questões todas geram insegurança e, ao invés de nós estarmos canalizando energias para essas questões de mais alto nível, mais importantes, a gente está canalizando energia, perdendo energia com essas outras questões. Né? E essa discussão tem avançado? Como é que tem sido querida pelo lado oposto? É possível falar isso assim? Como que tem sido recebido? Como é que tem sido o diálogo em relação a isso? Olha, estamos falando aqui dessas questões da carreira e tudo isso, né?
O diálogo é difícil, o diálogo é bastante difícil. Veja por este dado, né? Nós temos a pior remuneração, a remuneração mais baixa entre os fiscos estaduais do país. Então, assim, tem sido difícil, a gente busca sempre o diálogo, a gente busca sempre uma relação positiva para todos os lados. Estamos agora num contexto eleitoral, então fica ainda mais complicada essa discussão. Estamos, então, um pouco aproveitando, entre aspas, né, essa pausa que temos sobre a dificuldade em obtenção de qualquer melhoria financeira, eu diria, neste contexto, para trabalhar questões internas, por exemplo, de lei orgânica, para trabalhar questões externas, de fazer um trabalho muito forte nessa questão da atuação junto à sociedade, e na esperança e na expectativa de que o governo que venha a ser empossado, nós consigamos uma relação melhor do que a que temos tido nos últimos 12 anos, pelo menos, não tem sido boa. Marco Antônio Chiccaroni, Ricardo Castro dos Santos, a gente vai fazer um breve intervalo. Você que está aí do outro lado, não saia daí, é rapidinho, a gente já volta. Oi, gente, o Alesp Cidadania está de volta. Nós estamos falando sobre as questões tributárias aqui no estado de São Paulo. Hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio Marco Antônio Chiccaroni, presidente do Sinafresp, e ao lado dele está o Ricardo Castro dos Santos, que é secretário-geral do Sinafresp. A gente falava sobre as questões tributárias aqui em nosso estado. Eu gostaria de entender um pouco, por favor, Chiccaroni, como é que está a relação São Paulo em relação aos outros estados? Vocês têm dados, vocês trazem, existe um diálogo também para a composição? Como é que fica essa questão São Paulo em relação aos demais estados da federação? Vamos lá. Existe... No contexto sindical e no contexto tributário, existem diversas organizações. Então, em termos, por exemplo, sindicais, a gente tem a FENAFISCO, que é a Federação Nacional dos Sindicatos que representam os auditores fiscais. No âmbito fazendário, a gente tem o CONFAS, que é o Conselho de Política Tributária, tem o CONCEFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda. Então, há diversas instâncias que se conversam, né? São Paulo é definitivamente o maior estado, ele tem, quando a gente comenta, por exemplo, sobre a participação no PIB nacional, São Paulo tem 30%, em torno disso, um pouco mais, de participação no PIB nacional. Então, é um número respeitável, tem bastante peso, vem caindo conforme conversamos agora mais recentemente, mas ainda assim é um número importante. A relação com os demais estados, então, ela se pauta um pouco por entre o poder econômico, que de certa forma, a influência que São Paulo tem, e toda a questão de, poxa, se você já é tão grande, por que você precisa de algum benefício de alguma coisa? Então, São Paulo tem uma dificuldade muito grande em fazer valer coisas que são só boas em termos nacionais. Justamente por isso, porque pode parecer que, não, lá vem aquele gigante trabalhar em questões que só a ele interessam, né? Então, essa é uma dificuldade que aí, mesmo em termos de fiscos, a gente acaba sentindo um pouquinho, o que não impede em nada o trabalho, mas é um ponto a mais, sempre a ser tratado. Inclusive, assim, existe a partição dos tributos, né? Por exemplo, aqui dentro do estado, do ICMS que é arrecadado, 25% vai para os municípios, né? 50% do IPVA também vai para os municípios.
mas isso também ocorre em termos de federação. Existe o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados. Então, muito do que é arrecadado aqui em São Paulo, na verdade, não fica em São Paulo, vai para outros entes federados. Tá? Isso é um problema? É um fato. É um fato. É um fato com o qual trabalhamos e, ao trabalharmos com isso, vem outras circunstâncias, então, né? Olha, dado o fato de que somos o maior estado da federação, temos a maior arrecadação da federação, né? Temos o maior, em termos, de novo, sindicais, o maior sindicato, com o maior número de filiados, como é que nós, em termos classistas, por exemplo, temos a pior remuneração em nível nacional, né? Então, são paradoxos, digamos assim. Na relação profissional, vamos dizer, então, para um pequeno exemplo, o Simples Nacional, né? Então, é uma coisa de âmbito nacional, sob gestão nacional, de certa forma, mas quando a gente vai trabalhar, então, questões de uma empresa vendendo entre estados e tudo, toda essa troca de dados que se tem que fazer, são organismos gigantes conversando sobre esse assunto. Então, esse gigantismo e essa divergência de opiniões e a guerra fiscal torna muito mais longas discussões, e essas fora do âmbito sindical, embora todos, como auditores, ao término do nosso mandato, nós vamos voltar para fazer as nossas auditorias, todos nós. E lá vamos enfrentar esse tipo de problema. Será que eu consigo aquela informação? Será que eu posso ceder tal informação? Para não falar, dentro desse relacionamento ruim que conversamos com o governo mais recentemente, de todas as nossas questões internas, que isso dá toda uma longa conversa num outro contexto, em algum momento. E até mesmo, só complementando, a questão da lei orgânica, né, que eu falei agora há pouco. Se você tivesse uma lei orgânica que desse determinados poderes para o fisco, né, isso se traduziria em benefício para toda a sociedade, né? Porque você investir no fisco não é um gasto, né? É um investimento, porque você pode alavancar a arrecadação, né? Trazer mais justiça dentro desses princípios de conformidade e que estão na minuta da lei orgânica, que nós já temos uma minuta, mas são princípios que estão lá. Então, isso beneficiaria toda a sociedade, né? E as pessoas têm que ter consciência disso, né? Os agentes econômicos, né? Então, é por isso que a gente está batalhando nesse sentido, né? Se você, por exemplo, você não pode comparar o mercadinho do seu Zezinho ali na esquina com uma grande montadora de veículos. São realidades completamente diferentes, né? E nós temos uma atuação, isso vem do Código Tributário Nacional, que é uma atuação vinculada, que é oposta a uma atuação discricionária. Discricionária, você tem liberdade para tomar as medidas que você entende que são necessárias. A obrigação vinculada, você tem que fazer o que está na lei. Então, você é orientado exclusivamente pelo que está na lei. Você não pode sair 1 milímetro fora do que está previsto ali. Se você tivesse uma lei orgânica que te desse poder, certo poder discricionário, você poderia, por exemplo, criar obrigações acessórias para o contribuinte de acordo com a própria dimensão daquele contribuinte, né? Então, o mercadinho do seu Zezinho, ele vai ter determinadas obrigações e a montadora vai ter outras obrigações, tá? Então, isso a gente entende que beneficiaria muito a política tributária do Estado, né? Ricardo, nós estamos numa casa de leis, não é? Sim. Aqui nascem muitas leis, enfim. Os pensamentos estão direcionados e haja vista que os senhores estão aqui nos últimos meses estiveram tanto para dialogar sobre isso. Como é que tem sido, então, a participação da Alesp, por exemplo, na criação das leis que beneficiem a tributação, enfim? Olha, a Alesp, ela tem, digamos assim, seguido, né, a política do Executivo, né? Então,
O Executivo foi, ao longo do tempo, apresentando várias propostas que foram sendo aprovadas aqui na casa, né? Mas o problema é justamente isso, é a visão de longo prazo, né? Muitas vezes você dá um benefício fiscal, uma coisa imediatista, mas aquilo ali vai ter consequências lá no futuro. Então, esse tipo de discussão é que a gente sente falta que tenha, né? Então, essas nossas iniciativas são justamente nesse sentido, né? Para que a gente tenha discussão e tenha a dimensão das consequências que cada política tributária que é feita vai ter lá no futuro, né? E tem sido um bom diálogo com essa Casa de Leis? Olha, tem sido um bom diálogo no sentido de que temos o espaço, temos feito audiências públicas, temos tido oportunidade de conversar sobre isso. Pode melhorar. E eu vou dar aqui um exemplo, um pequeno exemplo. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, para o jeito que a administração tributária de São Paulo está organizada, e quando a gente olha, sai do contexto e vai olhar, por exemplo, para a OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico, com foco fortemente em países da Europa, ou você pega o CIAT, que é o Congresso Interamericano de Administração Tributária, mais aqui para as Américas. Quando você pega os estudos feitos por essas duas organizações e faz desde 2002, então nos últimos 20 anos, você pega esses estudos e dá uma analisada profunda, você vê que há consistência nos resultados obtidos por aqueles países e aquelas administrações tributárias. E ao olhar para isso, você consegue tirar dali postulados científicos mesmo. Do mesmo jeito que a administração de empresas é uma ciência, né, uma ciência humana, então a administração tributária está se revestindo, e a gente tem feito estudos sobre isso, está se revestindo desses ares de ciência também. E ao olharmos para esse contexto, junto às administrações tributárias de diversos países, a gente vê, então, um pequeno exemplo e alinhado com as possibilidades que temos aqui de participação da Alesp. A gente vê que as administrações tributárias mais modernas e mais eficazes, elas têm, em termos de lei orgânica, uma liberdade, e por administração tributária aqui no Estado, eu digo a Secretaria da Fazenda, com seus auditores fiscais e o seu corpo de gestores. Eles têm umas prerrogativas justamente de trabalhar com a venda do seu Zezinho ou com a grande montadora, uma liberdade sempre dentro das leis, mas sem essa vinculação toda, que faz, e aí vem um número importante. Nos primeiros 3 meses de uma dívida tributária, quando o seu Zezinho deve o imposto para a gente, ou quando a montadora deve o imposto para a gente, nos primeiros 3 meses, nós, auditores, somos os responsáveis por essa dívida. A partir do 91º dia, nós somos obrigados, por lei, a transferir o controle dessa dívida para um outro gestor, que no caso é a Procuradoria. Muito bem. A recuperação de dívida que se faz nesses outros 9 meses, do 3º ao 12º mês, em São Paulo, está em torno de 14%. De toda a dívida, recupera-se 14%. Nos países em que essa gestão se faz como parte da administração tributária, essa recuperação se dá em nível de 33%. De novo, para São Paulo, esse número são 4,8 bilhões de reais. Então, uma pequena alteração na legislação são revogação de um decreto e alteração de uma lei. Pequena alteração, estamos trabalhando nisso. Essa pequena alteração traz potencialmente para São Paulo
4 bilhões, 5 bilhões de reais de arrecadação assim. Impressionante. Por que isso farsear, para a gente usar uma mesóclise aqui, farsear por quem tem treinamento, premissa, até obrigação de fazer esse tipo de trabalho. Então, esse tipo de trabalho, vamos dizer, conjunto, esse tipo de apoio que a Alesp pode trazer para nós, e aí sim, tem que ser em conjunto com o executivo, pequena alteração, 4,8 bilhões de reais de arrecadação potencial por ano, assim. Isso compensa a perda que se está dando por conta dos combustíveis, como um exemplo. Sem dúvida. Isso no dia a dia também, por exemplo, a questão da participação da Casa Legislativa nessa elaboração dessas leis tributárias, né? Ela pode facilitar muito a vida do contribuinte, né? E a nossa vida também, tá? Porque você vê o seguinte, aqui no Estado, um exemplo, né? Não vou dizer que é isso, mas um exemplo que poderia ser feito. Aqui no Estado você tem uma lei que é para o IPVA, você tem uma lei para o ICMS, você tem uma lei para o ITCMD, você tem uma série de normas espalhadas, né? Então, muitas vezes, para os contadores, para os contribuintes, se eles identificarem algum tipo de obrigação, fica muito difícil, né? Porque está tudo espalhado. Se você tivesse, por exemplo, um código tributário estadual, onde uma lei reuniria todos os tributos, isso é uma facilitação, tá? No nosso caso também, nós temos uma série de regramentos internos que também precisariam ser revistos, né? Mas aí já é uma coisa da Secretaria da Fazenda. Sistemas, muitas vezes você tem sistemas múltiplos, né? Você quer ver uma informação, é um sistema, você quer ver outra informação, é outro sistema. E já tem estados assim que são bem mais evoluídos nessa questão do que São Paulo. Paradoxalmente, né? A gente pensa que não, São Paulo é a fina flor em termos de sistema, de legislação e tal, mas não é assim, tá? Muitas vezes aqui é muito mais complexo do que em outros locais, tá? Então isso tudo a gente precisa abordar, a gente precisa trabalhar em cima, né? Nossa, está na hora de descomplicar, justamente para o contribuinte, Exatamente. porque o senhor falava agora sobre a união, né, as pessoas reclamam tanto, né, são tantos impostos, são tantas, né, por que haja vista é interessante essa linha que deve ser trabalhada, porque quanto mais a gente unir, mais vai facilitar, não? Sim, exatamente. E como que vocês observam, a gente tinha falado no bloco anterior sobre a participação do contribuinte nesse diálogo, né? Na última reunião, no dia 30 de junho, a Assembleia ali, o auditório, se não me falha a memória, tinha bastante gente ali, né? É necessário ainda um diálogo maior, é necessário um interesse maior da sociedade também para esse diálogo, não? Uhum. É verdade. Junto a esse trabalho que a gente está falando do boletim técnico, tem também para a gente ir dando nomes e justamente criando esse momento na sociedade. Nós temos um movimento aqui no Sinafresp que é o Que Conta é Essa. Que se por um lado aqui nós estamos falando desses assuntos super técnicos, super densos, nem tocamos aqui ainda na substituição tributária, nem falamos nada disso, acho que não é o momento mesmo, mas dentro desse âmbito do Que Conta é Essa, a gente busca justamente trabalhar essas questões que aí sim afetam diretamente e imediatamente o cidadão no dia a dia. E a gente fala, por exemplo, da regressividade de impostos. Então, a regressividade é um termo assim que, simplificando, é um pouco quanto mais a pessoa ganha, menos imposto percentual ela paga. Isso é o que é a regressividade, né? Então, se uma pessoa ganha R$10.000 e paga R$10 de imposto ou R$100 de imposto na cesta básica, então uma pessoa que ganhe R$10.000 e pague R$100 de imposto na cesta básica, ela está pagando, se eu não errar a conta, 0,1%
do salário dela em impostos. Uma pessoa que ganhe R$ 1.000 e pague os mesmos R$ 100 de imposto na mesma cesta básica, porque é o preço do mercado, ela vai estar pagando 1% do vencimento dela em imposto. É muito, é 10 vezes mais. Então, dá para dizer que uma pessoa que ganhe R$ 1.000 paga 10 vezes mais imposto do que uma pessoa que ganhe R$ 10.000. Então, se a gente conseguir disseminar esse raciocínio e essa conversa para o povo, como o Ricardo comentou agora um pouco antes, né? Quem paga esse imposto é o cafezinho, é o leite, é o cara que compra o carro e tudo isso. Esse é o cara que paga o imposto. E aí, pasme, quem compra um helicóptero não paga imposto sobre esse helicóptero. E quem compra o carrinho lá, ele paga imposto sobre esse carro popular. Então, essas questões a gente tem que trabalhar. No contexto mudança disso, é um contexto legislativo, é um contexto executivo. O contexto pressionar para que essas mudanças aconteçam é um conceito de base, é um conceito que a população, que o cidadão tem que nos ajudar e para isso queremos então trazer com muita clareza toda essa questão para a retomada da regressividade do imposto. Como é que a gente muda o imposto para um melhor imposto, uma questão mais progressiva? Posso passar a palavra aqui, Pro? Sim, porque no caso, por exemplo, o imposto de renda, né, que é o exemplo assim maior, é um imposto progressivo. Por que ele é progressivo? Quem ganha mais, paga mais. Agora, no caso do ICMS, né, como tem essa questão de que não importa se você é muito pobre ou muito rico, você está pagando o mesmo quantitativo de imposto naquela mercadoria, então ele assume um caráter assim, fortemente regressivo. Tá? E não deveria ser assim. Então, você deveria ter políticas que minimizassem essa questão, tá certo? E você poderia ter também, no caso do ITCMD. O ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Tá? Hoje, no estado de São Paulo, a alíquota é única, 4%. Então, se você poderia também, uma possibilidade, é você ter uma progressividade no ITCMD. Porque tanto a pessoa que deixou uma casa que estava no campo de tributação, uma casinha pequena ali de 2 quartos, como aquele que deixou uma mansão, os herdeiros vão pagar o mesmo os 4%. Tá? Então não deveria ser assim, deveria ter uma progressividade também. Tá? Então essas questões todas que a gente tem que trabalhar em cima, né? E falando até da questão da substituição tributária, o Chicarone não estava querendo entrar muito nisso, mas eu acho que é interessante a gente abordar isso aí, porque a substituição tributária, o que é a substituição tributária? Né? Digamos que você seja indústria, eu seja o comerciante e o Chicarone seja o consumidor final. A substituição tributária é uma forma de cálculo do imposto onde você, industrial, você já recolhe o imposto de toda a cadeia até o consumidor final. E para isso, para fazer isso, são aplicadas margens de valor agregado, né? Então você já pressupõe um determinado lucro bruto naquela mercadoria que você vai ter que recolher em cima, tá? Mas aquilo nem sempre acontece. Você tem o mercado, né? Você tem a concorrência. Então, na verdade, o que acontece? A própria tributação, na parte tributária, né, a própria tributação começa a influir no mercado, porque você já pressupõe determinadas margens de valor agregado. Tá? E hoje isso já não seria assim, porque antigamente a substituição tributária ela era aplicada em alguns produtos, por exemplo, cerveja, refrigerante, pneus. Então, são produtos muito pulverizados no consumo. Tá? Então, era mais fácil, ao invés de você tributar o Zezinho lá da esquina
naquele produto que ele estava vendendo, você tributava o industrial. Ficava mais fácil, tá? Só que hoje você tem as notas fiscais eletrônicas, os documentos são todos eletrônicos. Então, você tem todo o controle ali para a empresa emitir o documento, ela tem que pedir uma autorização eletrônica para a Secretaria da Fazenda. Na hora que você está pagando ali no caixa do supermercado, aquele equipamento ele já manda uma autorização, faz um pedido de autorização para imprimir aquele cupom fiscal ou aquela nota fiscal e já imediatamente a Secretaria da Fazenda já dá aquela autorização e ele emite o documento. Então hoje você tem um controle muito maior, já não teria necessidade da substituição tributária como tinha anteriormente, né? E isso também causa um problema que é o seguinte, quando você é substituto tributário e grandes companhias que mandam essas mercadorias para vários estados, então você tem que se adequar a todas essas legislações desses estados. Então, aumenta muito a complexidade. Eu me lembro, inclusive, de uma vez que fomos eu e um outro colega, nós fomos fiscalizar no Rio de Janeiro uma empresa que era substituta tributária, tá? E me chamou muita atenção porque nós chegamos lá, nos identificamos, falamos de qual estado nós éramos, né? E ele virou para uma pessoa que estava do lado dele e falou assim, olha, chama o fulano porque é ele que atende esse estado aqui. Ou seja, você tem que criar subdepartamentos de contabilidade dentro do departamento de contabilidade para atender esse ou aquele estado. Isso gera muitos custos para os contribuintes e para nós também, na parte de fiscalização, também aumenta enormemente a complexidade, né? Nossa, que difícil. É um trabalho árduo e desafiador. Muito desafiador. Olha, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso programa. Ricardo Castro dos Santos, que é secretário-geral do Sinafresp, gostaria que o senhor trouxesse as suas considerações sobre esse assunto. Olha, a gente está assim num momento de grande transformação no país, né? Tem essa questão da reforma tributária. Então, assim, são desafios gigantescos, né? Essa reforma tributária mesmo está prevista, né, a PEC que está lá, que é a PEC 110, ela está prevista inclusive um período de transição. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o ICMS é um tributo que já está desde a década de 60. Então já foi construído em torno do ICMS toda uma jurisprudência, né? Já é um imposto velho, mas muitas vezes o imposto velho é melhor, né, do que o imposto novo, porque o imposto novo você não sabe o que vai acontecer, né? Essa proposta de reforma tributária, ela vai agregar muitos tributos num tributo só, vai ter uma cobrança dual, ou seja, tanto o município como o Estado, eles vão atuar em cima disso. Então, assim, tem uma série de questões aí que a gente às vezes fala assim, vai juntar muitos impostos, tá? Mas pode ser que isso não seja bom, né? Então, eu também não estou dizendo que vai ser ruim, tá? Mas eu estou dizendo, sim, é que a gente tem que ter muita atenção com isso e não fazer, repito, de forma atabalhoada, fazer por fazer, né? A gente tem que ver todas essas consequências e, nesse ponto, a nossa carreira ela tem uma participação fundamental nisso, porque a gente já sabe desses problemas, então a gente tem como contribuir. Olha, acho que a gente está pisando em zonas ali perigosas, hein? Suas considerações, por favor. Olha, são zonas perigosas, mas são zonas que precisam ser pisadas, são assuntos que precisam ser tocados. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessas questões de reformas, de alterações e de tudo isso que tem que ser feito, e fica esse convite dentro deste programa que trata de cidadania, de nós, cidadãos, quando eu comento aqui, tem aqui um dirigente sindical, tem aqui alguém com um preparo nas áreas técnicas, talvez acima da média, sim. Mas quando a gente conversa aqui, a gente conversa e pensa nos nossos filhos, nos nossos idosos, avós, pais, nos vizinhos, nos trabalhos sociais que fazemos. Então, assim,
imprescindível, é importantíssimo, e eu acho sou muito grato a termos essa oportunidade de discutirmos isso aqui, para que a gente traga, então, a população, a grande base pagadora de impostos, para essa discussão que, de outra maneira, se daria, não vou usar outra mesóclise aqui, mas ela se daria num contexto muito legislativo com o poder econômico vigente, dominante. É importante, é bom para nós, é bom para o país que a cidadania venha e seja exercida. E aí, esta organização, o Sinafresp, tem todo o empenho em fazer isso de maneira que tenhamos, sim, um Estado que atenda bem a todos os preceitos constitucionais da Constituição que nos rege. Aí. Muito bem. Marco Antônio Chicaroni, presidente do Sinafresp, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço. E aqui ao lado, então, Ricardo Castro dos Santos, secretário-geral do Sinafresp, também muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos a oportunidade e estamos abertos ao debate. Muito bem, então a começar em mim, que nós possamos transformar e pensar um pouquinho mais nessas questões tributárias, porque nós fazemos parte de todo esse pacote também. Você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.